Vamos conversar um pouquinho sobre mudança climática, mas é importante a gente colocar isso um pouco num contexto maior, num contexto de problemas ambientais mais gerais. E de fato, agora no ano de 2019, começou-se a cunhar o termo do antropoceno. Antropoceno no sentido de uma nova época geológica, onde pela primeira vez o homem começa a interferir de tal modo na natureza que pela primeira vez ele não fica sujeito à natureza, mas a natureza começa a se sujeitar a ele, significando que a gente de fato hoje já começa a alterar clima, já começa a alterar padrão de chuva, já começa a alterar a cobertura vegetal. Isso de fato é uma grande novidade. E dentro dessa grande novidade, quer dizer, a gente costuma falar que haveriam 9 fronteiras planetárias, 4 das quais já foram ultrapassadas. E uma dessas 4 é a questão da mudança climática. Uma questão que se coloca, em que medida a questão de mudança climática é real, é verdadeira, e em que medida é uma novidade. E o que a gente pode falar é que não há novidade nenhuma nisso. Em 1896, o Sven Arrhenius, um dos precursores ou um dos inventores da tabela periódica, um sueco, ele já fez uma conta muito banal, mostrando que naquele momento, se continuasse a queimar lenha como se queimava, há 120 anos atrás, se continuasse a queimar carvão da maneira que se queimava, a quantidade de CO2 emitida para a atmosfera seria suficiente para aumentar a temperatura média do planeta em cerca de 5 graus centígrados, quando a gente chegasse a uma concentração de CO2 na atmosfera que fosse o dobro daquela que existia no tempo do Arrhenius, no final do século XIX. Curiosamente, a conta dele estava muito correta. Quer dizer, quando a gente começa a falar hoje no desafio da mudança climática, ou o problema da mudança climática, é um problema que a gente conhece muito bem, que é o quê? Há uma economia tal como a gente conhece hoje, que depende muito de combustíveis fósseis, que depende muito, vamos dizer, do uso da terra, desmatamento levando à pecuária, à agricultura, e a gente entende bem que quando você tem esse processo de conversão do uso da terra, o uso de combustíveis fósseis, você tem a emissão de CO2, que é um poderoso gás de efeito estufa. E o Arrhenius lá atrás já entendia que algum desses gases, em particular o CO2, tem a propriedade de absorver radiação solar na parte no espectro do infravermelho. O que significa isso? Significa que então, ao longo das últimas centenas de anos, desde a primeira Revolução Industrial, estamos queimando combustíveis fósseis, estamos desmatando, isso está virando CO2 que é emitido, e esse CO2 começa a se acumular na atmosfera, haja visto que a vida média do CO2 na atmosfera é da ordem de centenas de anos. Então, todo aquele CO2 já emitido até hoje, praticamente, ainda continua na atmosfera. E o que acontece é a radiação solar do espectro visível consegue atravessar essa cobertura de gás de efeito estufa que começa a se acumular na atmosfera. Essa radiação atravessa na forma de luz visível, é absorvido pelo planeta e na hora de ser reemitida na forma de calor, é aí que os gases de efeito estufa, o CO2 em particular, têm a capacidade de absorver parte desse calor que de outra maneira seria emitido de volta para fora da nossa atmosfera. E essa acumulação crescente dessa radiação infravermelha que está levando o planeta a se aquecer. E o Arrhenius já há 120 anos atrás sabia disso. Tá? E o que está acontecendo então hoje é exatamente isso. A gente estima que a temperatura média do planeta já se elevou em cerca de 1 grau centígrado, e vários estudos científicos demonstram que o limite superior considerado seguro para a elevação máxima da temperatura da Terra em relação à época pré-industrial é 1,5 graus, eventualmente 2 graus acima do que foi na época do Arrhenius. E já subimos 1 grau centígrado. Então esse que é o grande desafio hoje, como a gente ter uma sociedade como a gente tem hoje, tão dependente de combustíveis fósseis, petróleo, gás natural, carvão, e que está levando a uma transformação de tal natureza na nossa atmosfera, que está implicando, vamos dizer, nas mudanças climáticas, como é que a gente vai lidar com isso? Porque, de fato, vamos dizer, a ordem do problema o que é? Economia dependente de combustíveis fósseis, que leva à queima desse combustível, que leva à emissão de CO2, que leva esse CO2 se acumular na atmosfera, que leva o planeta a se aquecer, e esse aquecimento se traduz em grandes transformações nos ciclos de chuva, nas estações do ano em geral, leva a temperaturas maiores, que tem implicação sobre saúde humana, que tem várias implicações. Então, a grande questão hoje, então, é como lidar com esse problema. E a maneira de lidar com ele, o que é? É reduzir as emissões.
Por isso que a Conferência de Paris, em 2015, pela primeira vez conseguiu chegar a um acordo em que cerca de 190 e poucos países do mundo concordaram voluntariamente em reduzir suas emissões. E cada país, então, de 2015 para cá, tem proposto medidas para reduzir suas emissões. A questão é que quando você olha tudo aquilo que os países propuseram até hoje e soma o que eles propuseram, não nos permite ficar dentro de 2 graus ou muito menos dentro de 1,5 graus. Quer dizer, alguns estudos recentes mostram que aquilo que os países prometeram realizar em 2015 em Paris, olhando um futuro em 2025 e 2030, nos leva a uma temperatura média do planeta cerca de 3 graus mais alto do que era na época pré-industrial. E não é claro hoje quais seriam os impactos que isso significaria em termos de chuva, em termos de agricultura, em termos de saúde pública. Daí esse esforço hoje de você tentar conter essas emissões.